Nessa temporada, vamos mergulhar nas jornadas pessoais e profissionais de 10 mulheres notáveis, cada uma trazendo sua própria história e experiência transformadora, com uma coisa em comum: a nutrição. Então, prepare-se para ser inspirado, motivado e capacitado pela voz e experiência de mulheres extraordinárias. Essa é a temporada To Belong do Papo com Nutri, onde cada episódio é uma jornada de descoberta, conexão e inovação. Mas antes de eu apresentar a minha quinta convidada, eu quero me apresentar para você que é novo no canal. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Nessa temporada, além de 10 mulheres extraordinárias, eu tenho ao meu lado Samara Plentes, que é a co-host e que já passou por diversas vezes aqui também como convidada. E que futuramente será a nova host do Papo com Nutri. Mas isso eu conto numa outra oportunidade. Samara, o que esperar do nosso quinto episódio? Nossa, assim, esses episódios todos foram construídos a muitas mãos. E nenhum deles foi feito sem emoção, assim, com frieza. Então, eu acho que esse episódio estava muito aguardado, assim. Eu tô com o coração saindo pela boca aqui. E aí eu quero, então, apresentar a nossa Simone Maia. Obrigada pelo convite. Uma nutricionista com 27 anos de experiência no mercado de nutrição. Quando você chegou era tudo mato, né? Quando cheguei era tudo mato, literalmente, literalmente. E a gente quer saber quem é Simone Maia, o que faz e por que faz. Bom, Simone Maia é uma nutricionista que ama ouvir os pacientes, que ama viver a vida com eles. E eu faço isso porque eu sou fofoqueira, eu quero saber da vida deles, eu gosto de mergulhar na vida dessas pessoas. E o meu propósito é justamente fazer algo que eu não tive quando eu precisei de um apoio nutricional. Então eu quis ser a profissional que eu não encontrei quando eu precisei emagrecer, por exemplo, tá? E aí tudo isso assim foi sendo costurado de uma forma inconsciente, mas muito focado no que eu queria. Eu entrei na faculdade sabendo o que eu queria ser, quem eu queria ser. Eu sempre soube que eu seria a pessoa que atenderia em consultório. E eu nunca, assim, poucas vezes fiz outras coisas, né, durante a carreira. E desses 27 anos de carreira, conta pra gente por que você se destaca da concorrência no mercado de nutrição comportamental. E como que você se comunica nessa diferenciação com os seus pacientes? Eu acho que o diferencial é justamente a comunicação, né? A inteligência emocional, né, de conseguir entender os pacientes, de conseguir ir além daquilo que é dito. Então, assim, eu capto muito as pessoas. E assim, eu acho que é a didática para ensinar essas pessoas, né? Então, eu acho que eu tenho uma professora correndo na veia, né, que se destaca ali na hora. Então, eu acho que é a facilidade de comunicação que faz isso. Eu consigo entrar na vida das pessoas, eu gosto de entrar na vida delas, eu acho que o diferencial é todo esse. Percebam que a Simone em nenhum momento até agora falou o que é básico, que é conhecimento técnico em nutrição, porque o que a diferencia é exatamente ser a Simone Maia. Então, quando a gente propôs essa temporada, foi exatamente para trazer o melhor de dentro de cada uma de vocês e mostrar o que precisa ser mostrado. E tem uma palavra que você usou que eu amei, que foi ser fofoqueira. Gente, que divertido isso! Você quer se meter na vida dos pacientes. Eu quero me meter na vida das pessoas, eu quero saber com quem elas moram, como é que é a relação dela com as pessoas, porque tudo isso influencia na alimentação delas.
E assim, isso é tão... Esse ambiente, ele é muito necessário ser estudado, né? E aí, o que acaba acontecendo? Eu não atendo uma pessoa. Essa pessoa traz o tio, traz a avó, traz a mãe, traz os filhos. E, de repente, quando eu vejo, eu estou nas festas de família com eles, né? Com todos eles. Eu estou participando dessa família. E o mais legal, assim, que mais me deixa honrada é saber que eu sou a profissional de saúde da família daquelas pessoas. Eles não têm um médico de família, eles têm um nutricionista de família. E isso, cara, para mim, eu acho que é o melhor prêmio. Sinceramente, é o melhor prêmio fazer parte de cada família ali com, assim... do batizado ao casamento, Você vai conseguir ver o brilho no seu olhar quando você fala essas coisas. Quando você se assistir, porque é poderoso, né? É poderoso. É muito poderoso. E é muito verdadeiro. Compartilha com a gente, assim, ao longo da sua carreira, que você deve ter se deparado com diversas histórias, atendendo famílias. Teve, assim, alguma experiência que te tocou de maneira marcante, que toda vez que você lembra dela, te mexe para sempre acompanhando algum paciente? Sim. Tem uma pessoa especificamente que eu atendia de forma gratuita até, e que a primeira vez que ela chegou na minha sala, ela não coube na minha cadeira. E quando eu perguntei para ela, eu falei assim, qual é o seu maior sonho? E que é isso que eu não pergunto qual é o objetivo, eu pergunto qual é o seu sonho, né? E aí ela falou assim, meu sonho é correr um dia. E aí eu falei para ela, assim, então nós vamos correr. Um dia a gente vai correr. Ela falou assim, eu não consigo nem subir essa escada. Eu falei, um dia a gente vai correr. E 2 anos depois eu estava correndo e atravessando a linha de chegada junto com ela. E eu acho que foi o momento mais incrível da minha carreira, sabe? Assim, eu comecei a chorar muito antes dela começar a chorar, porque atravessar aquela linha com ela foi, assim, uma das maiores vitórias. Ela emagreceu 60 quilos. Só com a insistência da alimentação e com o treino que o personal passou. E, assim, ela passou por muita coisa. Hoje ela é uma pessoa que realmente tem um destaque importante na empresa que ela trabalha por conta de toda a jornada que ela fez. E, assim, aquele momento de atravessar aquela linha de chegada com ela foi, sem dúvida nenhuma, assim, o momento mais marcante da minha carreira, com certeza. Que coisa. Nossa, e eu imagino que ao longo de todos esses anos, você deve ter vivenciado essa e muito mais outras histórias, né? O que a Simone de hoje olha para Simone recém-formada e pensa assim, qual foi a tua evolução, não só como profissional, mas como mulher? Olha, se eu tivesse que dar um conselho para ela, né, era que ela entendesse que ela era uma empresária desde o primeiro minuto. E eu nunca soube disso. Eu só fui saber disso, sei lá, há uns 5 anos atrás, né, de que eu era uma empreendedora, de que eu era uma empresária, que eu gerenciava a minha marca, e eu não sabia disso. Eu era uma profissional liberal, né? E isso ninguém ensina pra gente na faculdade, por exemplo, como é que você vai empreender. Você sempre está esperando ter um emprego. E eu nunca quis um emprego na vida. Eu fazia concurso público porque todo mundo ficava assim, faz um concurso. Eu falei, gente, eu não quero trabalhar no hospital, eu não quero isso, eu quero estar ali no consultório. Era isso que eu queria. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho, seria profissionalizar essa forma de empreender desde mais cedo, né? Mas ninguém falava sobre isso, ninguém falava sobre empreendedorismo feminino, ninguém falava sobre ganhar dinheiro, todo mundo tinha vergonha de falar sobre dinheiro, eu tinha vergonha de cobrar, né? E isso, assim, dava descontos, né? Então, assim, hoje a minha compreensão é totalmente diferente do que era o anterior, mas se eu tivesse que falar alguma coisa para ela, eu falei assim, continua fazendo o network que você faz, porque foi isso que me trouxe até aqui. Eu sempre soube que o network me traria até onde eu tô aqui hoje. E o network você está falando em relação a trazer os pacientes para você? Não só os pacientes, mas as pessoas que eu conhecia, os professores de educação física, os médicos, as pessoas que me trazem outros pacientes, sabe? O network foi muito importante porque eu fui galgando. Assim, eu saí de academias de bairro atendendo, fazendo avaliação física no banheiro, né?
para uma academia de grandíssimo porte, né? Assim, isso foi aos poucos, isso foi sendo construído, não foi de uma hora para outra, né? Mas assim, a cara de pau eu acho que eu tinha quando eu me formei, e tinha também essa certeza do que eu queria fazer, né? E eu tinha poucas referências, no Rio só tinha uma referência, e aí eu grudei na minha referência, que é a Malu Bastos. Então, foi uma pessoa que também foi muito importante para mim nesse sentido. Então, eu acho que o conselho principal seria: profissionaliza isso, entende que você é dona do seu nariz. Seria esse o meu conselho para ela. Eu acho ótimo, porque são alguns pilares que toda profissional que sai da faculdade deveria saber, que o primeiro você é uma marca. Exato. Bem-vindo ao mundo do empreendedorismo e dos negócios, né? O segundo pilar, concordo em gênero, número e grau, porque hoje eu só tô onde eu tô por conta dos meus contatos, das pessoas que eu conheci, do meu networking, que está sempre alinhado ao nosso propósito. E aos nossos valores. E aos nossos valores. Nada supera isso. Então, achei assim... sensacional, né? A gente sabia que esse episódio ia ser desse sim. E a gente também sabe, Simone, que você tem um projeto que é muito bonito, que já está na 20ª... Não, é 29ª. 29ª edição. Começou ontem. Opa! 29ª edição. E o nome desse projeto é Redux. Uhum. E a gente quer saber o que é esse projeto e o que torna único em relação a outras iniciativas na área da nutrição. O Redux nasceu de uma dor, óbvio, né? Nasceu da dor de ver as pessoas soltas, né? Sem o acompanhamento e sem um ambiente adequado para os seus objetivos. Eu quis criar ambiente. Isso que eu ia falar agora, ambiência, gente. O valor do ambiente é algo assim imensurável. É isso. E aí, o Redux, porque eu queria acompanhar cada paciente meu, né? Falar toda semana, como é que você tá? E hoje, como é que tá? Eu falei, cara, por que eu não vou fazer isso em grupo? Eu pego um grupo, junto todo mundo, e quando eu lancei para 150 pessoas de forma gratuita. Eu falei, topa. E dos 150, 110 entraram. Eu falei, cara, eu tô perdida, como é que eu vou botar um grupo de 110 pessoas? E aí, o que eu fiz? Eu dividi esse grupo em grupo de mães, grupo de profissionais de saúde, grupo de homens. Eles começaram a marcar futebol entre eles, né? Assim, os meus pacientes. Então, assim, a ideia do Redux era justamente criar ambiência, né? Para que isso proporcionasse a mudança de rotina, de qualidade de vida que eles queriam. Então, assim, não é uma questão de fazer uma dieta. Você tem aqui uma dieta de 1000 calorias para perder tantos quilos em 21 dias. A ideia não é essa. A ideia é, durante esses 21 dias, caminhar juntos, meio que, vamos lá, vou te dar um empurrão aqui, né? E aí, assim, a ideia agora é escalar isso para um outro nível, né? Não ficar... O que aconteceu? Eu queria vender para pessoas que eu não conhecia, e quem compra são os meus pacientes, na maioria das vezes. Eu quero que você esteja comigo. Então, assim, eles pagam a consulta e pagam o Redux porque eles querem meu acompanhamento diário ali com eles, né? Então, só que eu quero ampliar isso, eu quero que outras pessoas tenham essa possibilidade das trocas. Então, assim, eles se comprometem, a questão da ambiência e do compromisso, porque você se compromete muito mais com o outro do que com si próprio, e isso vai facilitando muito nos objetivos de cada um. Então, uma coisa que eu acho que é muito legal, quem fez o primeiro Redux está fazendo o 29º. Mentira! Faz. Sabe por quê? Porque nunca é um episódio igual ao outro. Nenhuma edição foi repetida, nenhuma. E assim, eu queria formatar isso para, lógico, escalar. Mas, assim, toda vez que eu tento formatar, eu quero botar um negócio novo, eu boto uma coisa nova. E assim, isso me diverte, sabe? Eu gosto de criar. Eu tenho uma coisa da criação de material, da criação de aula e tal, que eu gosto muito de fazer. Então, por isso eu me encontro tanto ali, né? Então, assim, tem uma aula uma vez por semana. Então, ontem à noite a gente tava lá, eu dando aula feliz da vida, que é uma coisa também que eu gosto muito de fazer. Então, o Redux é isso. Ele é um grupo é um programa, né? Na verdade, ele não é um grupo, ele é um programa de reeducação de hábitos, né? Mais do que de reeducação alimentar. E em relação a isso, entrando nesse ponto de reeducação de hábitos, na sua opinião, qual é o maior obstáculo que as pessoas enfrentam ao tentar adotar hábitos saudáveis, hábitos não só alimentares, mas de saúde como uma forma geral, e como que você ajuda essas pessoas a superá-los na prática? Então, eu fiz uma formação em coaching, que eu tive vergonha de dizer durante muito tempo que eu sou coach, né?
Porque, né? Porque a gente sabe. Enfim. E aí, só que... Tá rindo, direção? A gente sabe Você tá gargalhando, direção? Porque, na verdade, assim, eu tinha um conhecimento técnico, eu só queria pegar essas ferramentas para acrescentar com as ferramentas da nutrição comportamental e juntar isso tudo para carregar essa pessoa. Porque o que falta, muitas vezes, é esse pacto, esse comprometimento. Quando o paciente acaba a consulta e eu vou marcar o retorno dele, eu falo assim, olha só, é a nossa renovação de votos. Porque, na verdade, assim, a aderência, a adesão, ela vai caindo conforme o tempo vai passando. Então, assim, hoje a gente já trabalha muito com os programas nutricionais, né? Então, que incluem não sei quantas consultas, mas é mais do que isso. A pessoa precisa se sentir acompanhada, ela precisa ter um pacto com alguém. E aí, assim, com o uso dessas ferramentas da nutrição comportamental e com as ferramentas do coaching, por exemplo, a gente consegue dar um gás diferente, sabe? Então, assim, a pessoa sabe que vai na minha consulta, não é para pesar e medir. Pesar, medir, e aí, como é que foi sua dieta durante esse período? Não é só isso. A gente vai conversar, a gente vai bater papo, a gente vai... Aonde que errou? Todo mundo sai dali com metas, objetivos para o próximo ciclo. Então, isso é muito importante. As pessoas têm muita dificuldade de seguir dieta, mais do que parar de fumar, por exemplo. Óbvio, né? Porque você fumar, acabou, não fumo mais. Agora, comer, você está o tempo todo sendo exposto, né, à alimentação. Então, o que eu acho de mais importante aqui é justamente que a pessoa se sinta acompanhada. Fazer dieta, qualquer um faz. E outra coisa, hoje em dia, com tanto de informação que a gente tem, você entra no Google, Exato. Você consegue lá uma dieta de 1.200, 1.300 calorias, tá tudo bem. E, aliás, você não precisa do nutricionista para você saber se aquele alimento tá certo ou tá errado para você. Né? Assim, não precisa, porque hoje em dia a informação tá por aí. O que diferencia o profissional é justamente esse acolhimento que tá ali para dizer, olha só, vamos mudar aqui a sua forma de percepção quando você come esse alimento. Vamos diminuir as vezes na semana que você come. Eu tô aqui do seu lado, tô aqui dando a mão para você. Existe uma receita que você possa fazer diferente que não te vicie tanto nesse alimento. Então é esse o ponto que você tá e tem um outro ponto também que as pessoas não entendem o diferencial do nutricionista, porque a gente não tá ali para emagrecer pessoas. A gente tá ali para dar saúde para as pessoas através do alimento. E aí, o que acaba acontecendo? Por exemplo, eu tenho a especialização em fitoterapia, eu tenho a especialização em nutrição esportiva. Isso tudo precisa estar mesclado. E assim, não é uma dieta pronta. Cada um é único. E quando eu falo isso, eu não falo isso de... acabou ali a consulta, toma aqui o seu plano alimentar, tchau. Cara, não é isso, não é isso. Isso qualquer pessoa vai fazer, qualquer máquina, inteligência artificial vai fazer isso para você. Mas, cara, o humano não vai estar disponível. O acolhimento, a empatia, você entender a história dessa pessoa, entender o comportamento dele, como é que ele reage para certas coisas emocionalmente falando. Cara, isso é a diferença. Simone, você usa PNL? No seu... Não muito. Eu gostaria de me aprofundar mais, mas assim, não uso muito porque eu não me aprofundei. É porque a tua fala traz isso para mim, assim, quando você fala e você me trouxe o seu método, foi a primeira coisa que eu pensei, principalmente por conta da adesão. Uhum. Você tem a trajetória desde o primeiro ao 29º grupo dos pacientes que te acompanham. Sim. E isso aí tem um fundo muito poderoso de execução e de método. Isso. Que é seu. Que a diferença é justamente essa. Porque todo mundo tem meta. Mas assim, entre ter meta e ter método são coisas diferentes, né? Você só vai chegar no teu objetivo se você tiver um método correto para chegar. E aí, não tem... Quando a gente fala de método, as pessoas querem protocolar, né? E aí, assim, hoje eu vejo todo mundo falando muito de protocolo. Meu protocolo é X, é Y, é Z. Eu não tenho protocolo. Meu protocolo aparece na hora, porque assim, é insight, é você entender o que aquele cara precisa, não é eu pegar uma coisa pronta e entregar para você, meu protocolo é esse, siga ali. Isso não se encaixa com todo mundo, né? Mas, por outro lado, eu também vejo que as pessoas têm muita dificuldade nessa flexibilidade, né? Então, assim, quando a gente fala da nutrição comportamental, do sem dieta, eu adaptei muito isso, sabe? Porque o que acaba acontecendo quando você não pode deixar muito a pessoa solta porque ela não sabe flexibilizar
sozinha. Então, o papel do nutricionista é esse, né? É entender, as pessoas têm dificuldade de lidar com a liberdade, entendeu? Com Então, assim, certeza. você pode comer brigadeiro? Você pode comer brigadeiro. Então a Simone falou que pode comer brigadeiro, eu vou comer 10 brigadeiros, né? É esse então, ponto, né? As pessoas não entenderam ainda que disciplina é liberdade. Exatamente, E não ao contrário. exatamente. Falo muito isso pra eles. Trazendo um pouco a nossa discussão agora, que eu acho que é um tema bem relevante, pensando em nutrição, em redes sociais, em a nutrição como vem sendo tratada. Atualmente, a gente vira e mexe, vê nas redes sociais muitos influenciadores e blogueiros tratando como se fossem nutricionistas, e a gente... É que ser nutricionista é tão legal que todo mundo quer ser. Exatamente. Como é que, Simone, você vê esse papel e esse movimento pensando de antes e de agora? O que você acha que foi o rio que passou e que levou? Então, a gente sempre teve essa influência, digamos assim. Antigamente era na revista Boa Forma, Corpo a Corpo e tal, sempre teve isso, né? As pessoas sempre procuraram opiniões generalizadas sobre o assunto. A questão toda é, qualquer um virou autoridade, né? Esse é o problema. Se alguém emagreceu, ele é autoridade no emagrecimento. Se alguém hipertrofiou, essa pessoa é autoridade na hipertrofia. As pessoas não conseguem entender que existe fisiologia, bioquímica, tudo isso por trás, né? Que é um conhecimento que nós temos. E quando a gente fala de conhecimento sobre alimento especificamente, só nós temos, né? E aí, de repente, eu vejo muita gente, autoridade, falando um monte de besteira. E aí, assim, no início, isso sempre me incomodou muito. Muito, muito, muito. Mas eu não ocupava esse espaço. Então, assim, eu falava dos outros, mas eu não ocupava espaço. Então, o papel, eu acho que o papel mais importante aqui é ocupar o espaço que outras pessoas estão tomando do nutricionista, né? Então não adianta eu ficar, olha lá, o fulaninho tá fazendo isso assim, assim. Pô, vou lá e faço, cara. Eu vou lá e dou a minha cara e falo assim, é assim que funciona. Eu acho que existe uma outra coisa por trás, que é o poder de convencimento, né? É a lábia, né? Que tem gente que tem uma lábia muito boa e que sabe vender, né? E esse talvez seja um diferencial que o nutricionista ainda peca, sabe? A gente ainda tem um rancinho de que somos para ajudar as pessoas, sabe? Então, assim, como se a gente não vivesse disso. Eu odeio quando alguém fala assim, poxa, mas você não pode fazer um preço mais barato? Porque não posso. O valor e o preço são coisas diferentes, né? Então, assim, quando a gente fala dessa questão da internet, infelizmente, a autoridade vem do número de seguidores e não da potência técnica, da capacitação. Não vem daí só, né? Eu sigo algumas pessoas e são muito poucas pessoas que eu falo assim, caraca, essa pessoa é boa demais, né? Então, assim, eu aprendo com muita gente, mas eu tenho que aprender também com os blogueirinhos. A gente tem que aprender. Tem que aprender com essas pessoas. E é esse o ponto, a gente entender o que tem de bom ali, entender o que tem de... O que ela fez? O que ela Porque fez tem, chegar porque onde ela chegou. Tem, lógico que tem. Tem técnica de venda, lógico que tem técnicas de PNL. E essas pessoas têm os diferenciais dela e nós temos os nossos. Delas, né? E tem um ponto que é muito importante, Simone, que você falou. Vamos parar de ter vergonha de se vender. Venda. Todo mundo vende alguma coisa. Eu tô aqui, eu tô te vendendo uma imagem. Ela tá aqui, ela quer te vender alguma coisa. Todo mundo vende. Quanto antes você tirar da sua cabeça de que venda é ruim, você não vai vender. Aí você vai fazer parte daquela pessoa que senta do outro lado da mesa, que está assistindo e reclamando. Exato. Então, assume tua venda, faz o seu trabalho, que o resultado vem. Eu era uma mimizenta, gente. Eu era mimizenta. Eu confesso que eu era mimizenta. Cara, eu falei, gente, para. Por que eu tô aqui de frufruzice com os outros? Cara, não, eu quero crescer. Eu quero... Fulano chegou lá em cima? Então tá, a régua tá alta, vamos lá pra cima com essa régua. Mas o fulano não interessa o que ele é. Se ele chegou lá... Então, assim, eu acho que a gente tem que imitar assim, o sucesso do outro. Né? Não imitar as ações, isso é uma coisa que eu acho horrorosa, essa coisa do plágio e tal, eu odeio isso. Eu tô falando só, se o fulano teve sucesso nisso, o que ele fez para ter sucesso naquilo? Eu vou tentar trilhar esse caminho, né? Eu sou muito analógica, infelizmente. Eu tô querendo ser uma melhor pessoa digital.
Eu tenho um ponto, assim, que eu acho que vai ser a sua grande... uma pergunta para tocar o seu coração aqui. Porque você tem 27 anos de experiência na área de nutrição. Você acredita que essa experiência na nossa área pode ser um diferencial, especialmente em um mundo onde a atenção muitas vezes é direcionada para profissionais mais jovens? E como que você pretende destacar a sua experiência para ganhar mais visibilidade? A gente tem esse dado aqui, somos quase 200 mil nutricionistas no Brasil inteiro, sendo que nos últimos 5 anos se formou 30% disso. Como que você vai se destacar e ter mais visibilidade com 27 anos de experiência? Com 27 anos de experiência, Exato. óbvio. Vamos contar suas horas? Conta pra gente. Vai, vamos lá. Se eu trabalhar, sei lá, 250 horas durante 27 anos. 250 dias. 250 dias, 250 dias. Por ano, né, durante 27 anos. Sei lá, numa média de 8 atendimentos por dia. 8 horas por dia, né? Mais ou menos. Dá mais de 50 mil pessoas. 50 mil atendimentos, não pessoas. 50 mil horas de atendimento. 50 mil horas de atendimento. Cara, isso é muita hora de voo. Você pensa num piloto de avião que tem 50 mil horas de voo. Cara, você vai querer voar com esse cara. Eu acho que eu vou usar essa técnica. Lógico, você vai querer voar com um cara que tem 2 mil horas de voo? Não, você vai querer voar com um cara que tem 50 mil. E essas pessoas que acabam dizendo que tem horas de voo, que não tem nem como ter tempo de depois Sabe informar, quantas horas de voo essa pessoa tem? Lá no monitor, sentadinho, não é pegando o avião e levantando ele do chão, entendeu? A diferença é essa. Eu acho que tem muita teoria e pouca prática. Né? Então as pessoas sabem tudo sobre o sucesso e como chegar no sucesso, mas as pessoas não botaram a mão na massa para saber como fazer. Né? E aí, assim, vou te ensinar a ganhar muito dinheiro com nutrição. Gente, dá para ganhar dinheiro. Eu vivo há 27 anos de consultório. Ponto. Tá? Eu vivo disso. Saí do subúrbio, sabe? Assim, eu cresci muito na vida. Legal, não sou rica ainda, mas a questão toda eu realizei muitos sonhos da minha vida com o consultório, né? E aí eu fico pensando assim, é possível? É claro que é possível, é óbvio que é possível. Agora, o problema todo é jogar na cabeça de um recém-formado de que ele vai ficar milionário e só vai atender a nata da nata, né? Logo no primeiro ano dele de atendimento. Cara, você precisa de horas, você precisa de muita rodagem, você precisa de experiência, sim, entendeu? Porque, hoje os aplicativos vão nos ajudar e tal. Cara, mas não tem aplicativo que substitua a tua expertise. Não tem. Infelizmente não tem. Ainda não tem. Se você tem uma ferramenta como um aplicativo, mas você não tem a técnica, você não consegue unir as duas coisas. E, gente, não tem inteligência artificial para ler de verdade o ser humano. Não tem. A própria imagem, tipo assim, o movimento corporal, né? O paciente já chega com o bracinho cruzadinho, com o olhinho baixo. Cara, eu já vou ter que ter uma comunicação diferente com essa pessoa, né? Então, assim, eu já enxuguei lágrima de todo mundo, eu já chorei junto, sabe? E, assim, pessoas que chegam e a gente não fala nada sobre nutrição durante a consulta. A diferença é essa. A diferença, eu acho que é... E aí, como é que eu vou jogar esses 27 anos, né? O grande problema gente, o que vende é a imagem. Né? Então, assim, a pessoa jovem, saradinha, não sei o quê, ela aparentemente é a pessoa que sabe falar sobre nutrição. E esse é o grande engano das pessoas em relação a isso. E uma grande dor dos nutricionistas. Isso é uma dor dos nutricionistas mesmo. Né? Então, assim, é óbvio que tem que ter uma cara diferente, tem que ter uma cara... boa pro digital. Boa que eu digo você tem que entender qual é a linguagem do digital para ir do jeito certo. Então, assim, eu vejo muita gente, colegas com uma potencialidade muito grande, e eu, inclusive, eu falo, caraca, cara, falta recurso tecnológico para essa pessoa, entendeu? Então, não falta recurso tecnológico, falta entender o modelo daquele game, daquele jogo, porque o recurso você consegue, o que falta, a Ferrari você já tem na mão, você tem 50 mil horas bunda de consultório. Então, experiência, falta a formatação e a venda correta. Exatamente. E amor, depois da Too Belong, eu sei. Redux que nos aguarde, porque esse programa já
Muda Vidas há 29 anos. Edições. Há 29 edições. Isso. E ele tem tudo para explodir nas mãos da pessoa certa. Tomara não, vai ser. Vai ser. Vamos trabalhar É trabalhado para para isso. É trabalhado todo dia para isso. E assim, além da prática clínica, você tem interesse em se envolver em atividades educacionais, como palestras, workshops, mentorias, para compartilhar suas experiências e insights com outros profissionais. Sim, eu também? sou professora da pós-graduação do Nutmed, eu dou aula de nutrição comportamental lá, né? Palestras também. Engraçado que assim, eu acabei me afastando um pouco. Foi uma coisa, o meu insight como professora em nutrição começou na minha primeira pós-graduação em nutrição clínica na Santa Casa de Misericórdia. Eu fui apresentar um trabalho. Aí o professor Isaac Weisman, que era o endócrino responsável pela matéria, falou assim: você não quer dar aula aqui, não? Aí eu falei assim: como assim? Eu quero que você dê aula pra gente. Eu estava apresentando um trabalho, eu falei assim: eu quero que você dê aula. E aí, na semana seguinte, eu estava dando aula para os médicos que estavam fazendo especialização em nutrologia. Eu tinha 1 ano de formada. E aí eu falei: meu filho, mas eu não vou conseguir. Aí ele: você vai sim, você consegue isso. E aí, assim, acabou que eu sempre desenvolvi muito isso e durante um tempo isso parou. Aí agora não, ainda tem uma coisa de uns 4, 5 anos, a Nutmed me incorporou, né, no corpo docente deles. E assim, é uma coisa que eu amo fazer, que é falar sobre o comportamento alimentar, sobre nutrição comportamental, e eu adoro falar sobre isso. Você ama fazer porque, antes de mais nada, antes de ser nutricionista, nós somos educadores. Exatamente. Então, a gente está aqui para educar as pessoas a se alimentar bem. Então, quando você educa os seus alunos para tratar de nutrição comportamental, nada mais é do que voltar para a sua essência. E eu queria tocar num ponto, Simone, pensando na nutrição comportamental, quais são as principais dores dos seus alunos de sala de aula? Então, na verdade, quando eu chego para falar sobre nutrição comportamental, eu venho com a experiência do consultório. Então, eu não só coloco a teoria ali, mas eu adapto para a prática, né? E assim, começa a ser uma discussão muito gostosa, porque eles começam a falar dos pacientes deles também, começam a expor aquilo ali. Poxa, eu devia ter feito isso. Então, acaba, assim, sendo uma grande troca de experiência, e são 8 horas de aula seguidas que passam assim, ó, voando, porque a gente está ali trocando, né? Eu tô passando toda a teoria da nutrição comportamental. No entanto, a troca em relação ao que as dores que eles sentem no consultório, que eles não sabem tratar por algum motivo, começam a entender que é o toque humano que falta, entendeu? Não é a técnica só que falta. É isso. Porque é esse o ponto que a gente estava falando, né? O ser humano, ele não é uma ciência exata, né? Então, quando você tem troca de histórias, sempre vai ter alguém que vai conectar, que vai lembrar, que vai juntar um ponto, e você começa a entender que quanto mais você fala de gente, mais você descobre sobre gente. É isso. Então, é esse o nosso, eu acho que essa é a nossa grande paixão por ser nutricionista, né? Porque a gente cuida de gente, e sempre vai ter alguém que vai conectar com você. E conto muita história, né? Eu adoro contar causo, cara. Eu amo contar causo, sabe? E para os próprios pacientes, pô, eu peguei um caso igual ao seu. Isso faz as pessoas também se conectarem com você. Existe, então, alguma outra pessoa que tem o mesmo problema que... já atendi uma pessoa que tinha o mesmo problema que você, e aconteceu isso assim, assim. E a pessoa ganha confiança na hora. E assim, não é mentira não, sabe? Não invento história não. Eu gosto muito dessa contação de causos, né? Então, eu acho que tem inteligência artificial que vai substituir. Não tem como. Durante a pandemia, eu sofri muito com a falta do abraço dos meus pacientes. Então, assim, eu atendi online, continuo atendendo, mas, cara, meu paciente, ele entra, ele recebe um abraço, ele sai, ele recebe um abraço. E isso faz toda a diferença. Né? Então, essa troca de energia, né, pessoal, eu quero que as pessoas sintam, porque ela é real. Isso você não mente. Você não mente esse tipo de coisa. Não é uma coisa falsa, né? Então, assim, quando a gente começou a conseguir abraçar de novo, isso era um relato muito legal, que tava com saudade do seu abraço, entendeu? E isso é muito gostoso, cara. Assim, não tem nada que substitua essa energia, essa troca de energia para as pessoas, não tem. Simone, a gente conversou muito aqui sobre o seu porquê, né? Sobre o porquê você faz o que faz, sobre o seu como você faz o que você faz, tanto no seu consultório
quanto no Redux. A gente falou sobre o que a nutrição já te trouxe, ela te trouxe concretizar todos os seus sonhos financeiros e pessoais. E aí eu queria te perguntar o porquê você faz o que você faz. Além dos seus pacientes, porque isso está muito nítido, por quem você faz o que você faz? Eu vou te falar assim, meus pais sempre depositaram muita confiança em mim, porque eu sempre fui uma pessoa estudiosa, eu sempre fui uma pessoa CDF, né? Eu sempre fui essa pessoa. E assim, a nutrição era um negócio muito novo até na época, né? Quando eu fui fazer nutrição, ninguém sabia muito o que um nutricionista fazia. E aí, assim, meu pai ele costumava ter uns ataques assim, tipo, você acha que a receita tal funciona? Eu falo, cara, eu não sou cozinheira, né? Eu tinha essa... Falavam isso, né? Nutricionista ou é cozinheira ou vai morrer de fome. Exato, é cozinheira, praticamente. Então, assim, a primeira vez que meu pai viu meu nome escrito na revista Boa Forma, cara, ele chegou com a revista, e meu pai era um cara muito fechado, assim. Ele chegou numa festa de família com a revista, olha, minha filha escreveu na Boa Forma, escreveu na revista e tal. Então, assim, acabou acontecendo de eu ter algum destaque, por exemplo, a TV Manchete fez uma entrevista comigo, entendeu? E assim, eu era recém-formada. E aí, assim, eles viram aquela importância, sabe, do que eu estava fazendo era um negócio relevante, entendeu? Não que eles nunca tivessem acreditado, mas assim, eu acho que é uma questão até de gratidão. E uma coisa que eu acho muito legal, a minha família toda, meus tios, meus primos e tal, cara, as pessoas me têm como uma referência para aquilo, para isso, como nutricionista, e é um respeito que eles têm pela minha história, que assim, eu fico emocionada de verdade, porque eles pagam a minha consulta. Eles pagam a minha consulta, sabe? Então, assim, eu acho isso... Porque o seu trabalho tem valor. O seu trabalho tem valor. Ninguém fala assim, me atende de graça. Ninguém fala isso. As pessoas mais próximas da gente, os amigos, os familiares, são aqueles que mais precisam valorar o nosso trabalho. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que a minha família tem muito esse papel importante, né? Então, desse valor, desse apoio, né? Eles torcem muito, sabe, por mim e tal, e eles adoram, tipo, vai na televisão e todo mundo fala. Enfim, eu acho que faço pelos meus pacientes e faço pela Simone criancinha, sabe? A Simone criancinha que sonhou que ia fazer um negócio relevante algum dia na vida. Sabe? Eu sempre sonhei com isso. O que você sonhava quando você era criança? Assim? Eu sonhava em ser doutora, mas eu não sabia o que era. Tanto é que eu fiz vestibular para odontologia. Eu queria ser doutora em alguma coisa. Eu não sou doutora em nada, né? Porque eu sou nutricionista especialista, mas não sou doutora do doutorado. Você é a nutricionista da família, de muitas famílias, né? Exatamente. Mas a questão aqui assim, eu sabia que eu queria fazer transformações na vida das pessoas. Isso eu sabia, isso era uma coisa que eu sabia. E eu não tinha referência, por exemplo, de viagem internacional, de coisa bonita, assim, né? E eu sempre sonhei com aquilo ali, né, pra cima. E quando eu me vi realizando essas coisas, sabe? Viajar pro exterior pela primeira vez com meu dinheiro, comprar minha primeira caixa de lápis de cor de 72 cores, entendeu? Foi a maior. Você rompeu gerações. Gente, foram muitas ancestrais curadas. Exatamente. Abri minha Faber-Castell de 72 cores. Não tinha nem mesmo. Nesse dia eu falei, eu venci na vida. Foi esse dia que eu determinei. Eu comprei minha caixa de lápis de cor de 72 Muito bom. E aí eu vou pedir para a direção, né? Você conhece a minha diretora? Fala, minha diretora. Eu vou pedir para a direção me entregar um arquivo aqui confidencial, que eu vou pedir para que você leia no microfone, em voz alta, do porquê você faz o que faz. Tem um recadinho especial para você. É com muito orgulho que falo de Simone, pois tudo que faz é com o intuito de ser perfeito. Se recicla, estuda todos os dias, mesmo com tantos anos de formada. Não para nunca de criar algo novo para os pacientes e faz por prazer. Estudiosa por natureza, dedicada e comprometida, quanto mais complexo o caso, mais desperta sua curiosidade para resolver e ajudar. Se debruça nas pesquisas para ter certeza do que diz. Seus pacientes sabem que podem confiar suas preocupações, além da nutrição até, que ela acolherá com amor e dedicação, a qualquer hora do dia ou qualquer dia da semana. Eu tenho muito orgulho da trajetória que a minha filha construiu, porque é o fruto do ser humano que ela é. Essa é linda.
foi a Celinha. Meu Não povo. consegui salvar a Jaqueline dessa Foi vez. a Celinha. E todo mundo conhece a minha mãe, os meus pacientes conhecem a minha mãe. Os meus pacientes, é porque eu falo que minha mãe é a Dona Hermínia. E aí todo mundo sabe as histórias da minha mãe porque eu conto, entendeu? Então, assim, ela, com certeza absoluta, é quem segura a minha onda quando a onda fica pesada. Sua mãe tem muito orgulho de você, mas não só da filha. E é muito bonito ver toda o seu falar aqui, o seu transbordar e ver que é exatamente a forma que a sua mãe te vê. Que você não para de estudar, que quanto mais complexo o caso, melhor. Que você debruça, que você acolhe, que você dá a mão para todos os seus pacientes. Eu estou muito feliz de ter você nessa mesa. Então, Você foi um grande presente para essa temporada. eu que agradeço, gente. Era o meu sonho estar aqui. Ah, Verdade, verdade. Era um dos seus sonhos? Era um dos meus sonhos. Quando começou, eu falei assim, cara, um dia eu quero estar lá. Um dia eu quero estar lá. E eu tô. E você tá, porque você tá nessa vida para ser grande. E eu já tinha muita conexão com você, assim, né? Tem algumas pessoas que estão na temporada que eu tô construindo, mas com você eu já tinha muito essa conexão, porque eu me vejo muito em você. A tua alegria, a tua forma de lidar com a vida, com um sorriso largo, com energia, a tua forma divertida e acolhedora sempre comunicou comigo. Mas eu posso te falar que daqui para frente eu conheço mais a Simone de dentro. E ela é muito mais bonita do que a alegria da Simone de fora. Obrigada. Então eu tô muito Gente, feliz. para, né? A pessoa fez uma maquiagem bonita. Mas é isso, É pra a gente acabar? garante, não, a gente garante que não vai sair. Entendeu? Tá isso. garantido. Tá garantido. Então tá bom. Tá Selo bom. Patrícia Barrinha. É, bonito isso. Então, queria que você deixasse uma mensagem final para a gente entregar esse episódio. E aí você pode olhar para aquela câmera e falar o que o seu coração desejar. Eu quero falar sobre sucesso. Que assim, o sucesso ele vai ser essa mistura, né, do propósito com o resultado, né? Só que esse resultado ele pode ser dinheiro, ele pode ser fama, ele pode ser número de seguidores. Mas para mim, o meu resultado maior é a longevidade do que eu faço, né? Então, assim, eu acho que eu consegui muito sucesso com isso, sabe? De ter propósito e ser longeva naquilo que eu faço. Eu consegui suceder a anos e anos de nutrição acreditando no meu propósito. Então, que era ajudar pessoas, que era transformar as pessoas através do acolhimento, né? Então, assim, eu acho que hoje eu posso dizer aqui, eu sou uma pessoa de sucesso. Gente, até gritei, desculpa aí, foi mal. Simone, deixa suas redes sociais para quem ainda não te conhece. E quero Redux, pelo amor de Deus. @Simone Maia Nutri é o Instagram, né? Então tem Simone Maia Nutri no YouTube, que vai começar a borbulhar agora, né? Vai começar a borbulhar. E é isso. Suas redes, Samara, para quem não te conhece ainda. Samara Plants Nutri. Vocês não conhecem a Não, Samara, conheço, não, né? Não. E eu vou passar as minhas redes sociais para quem não me conhece. Também ninguém te conhece, não, Jaqueline. É o @pavcomnutri no Instagram. E o meu pessoal é @jaque.vidal. E Simone, eu me inspirei nessa temporada nesse livro aqui. Esse livro é um livro da Viviane Martinello e ele se chama Mulheres Improváveis. E eu fui lendo esse livro ao longo da nossa trajetória, porque vocês acham que a gente só teve essa mesa aqui, mas a gente teve muito rolê antes. Isso aqui começou há semanas. Há semanas. E com muita intensidade. Sim. Muito. E eu matei esse livro, né, durante essas semanas, eu fui lendo, e cada passagem era Deus conversando comigo sobre cada uma delas. Então, eu vou ler o que eu separei para você, tá? Gente, essa mulher quer me derreter hoje aqui. Welcome. Mudar dá medo, mas deveríamos ter medo de ficar no mesmo lugar. Para abraçar a vontade de Deus, precisamos soltar a nossa. Para estar onde Deus quer que estejamos, precisaremos abrir mão de onde gostaríamos de estar. Quantas vezes falamos para Deus que queremos viver os sonhos e propósitos dele?
Nesse caminho, a renúncia será sua amiga inseparável. Ela causa dor, desconforto, mas libera autoridade para cumprir o nosso chamado. A renúncia é uma pressão interna e as pressões nos amadurecem. As pressões liberam o azeite, liberam a unção e o favor do Senhor sobre nós. A forma de lidarmos com as pressões define o nosso destino e o fluir do Espírito na nossa vida. Tu és meu filho, e hoje te terei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Simone, ele escolheu você. Que linda, linda. Muito obrigada! Lindo, lindo demais isso.